Há um monstro lagarto gigante e feroz espreitando no oceano. Ele é mais massivo do que qualquer criatura que existe hoje. Saudações ao Mosasaurus atual. Essa criatura se extinguiu há 66 milhões de anos, mas... E se ele tivesse mudado para viver agora, neste programa? Vamos analisar as características especiais de que o Mosasauro precisaria para evitar a extinção e em que tipo de animal aterrorizante ele evoluiria, se ele vivesse agora. Um mundo com Mosasauros atuais alteraria tudo. Além dos ataques de tubarões, haveria notícias sobre ataques de Mosasauros. Esse predador emboscado poderia atacar nadadores que se afastassem demais da costa. E não seria apenas a perda de um braço. Não, o Mosasaurus é um predador letal e oportunista que se alimenta de qualquer presa. Ele te caçaria de maneira extremamente rápida. Com um rápido aumento de energia, ele alcançaria 48 km por hora em um segundo, como um crocodilo que pode atacar de forma súbita. Se você estivesse a menos de 30 metros desse ser, ele chegaria até você antes de você perceber. Uma cauda poderosa, como a de um tubarão, o impulsiona. Essa nadadeira pode colocar o Mosasauro em apuros. No mundo atual, assim como a sopa de nadadeira de tubarão, a sopa de nadadeira de Mosasauro seria um prato especial procurado por quem acredita em medicina tradicional. Não teria propriedades especiais para tornar os humanos super-humanos, mas o mito persistiria. Considerando a força do Mosasauro, conseguir sua nadadeira caudal seria uma tarefa complicada. Só seria possível pegar uma se o Mosasauro morresse na praia. Caçar esse ser não seria uma opção viável. Se você fosse atacado pelo Mosasauro, ficaria preso em sua enorme mandíbula dupla. Linhas de dentes afiados cobrem toda a sua boca. Esses dentes não são para comer. Não, eles servem para prender e manter a presa no lugar. Na primeira mordida, o Mosasauro pode atravessar sua presa e matá-la. Depois disso, tudo que resta é que nosso Mosasauro moderno engula sua vítima inteira. As mandíbulas funcionam independentemente. Quando a mandíbula se retrai, a presa é empurrada para dentro. Um banhista de 2,5 metros? Bem, ele seria devorado em apenas algumas mordidas. Acha que consegue escapar depois de ser capturado por essas mandíbulas? Sim, isso não acontece. Para evitar que presas se escapem, o Mosasaurus tem uma terceira linha de dentes na mandíbula superior. Isso é apenas um vislumbre do incrível poder do Mosasaurus. Mas acredite ou não, essa criatura mortal teve um começo humilde, há milhões de anos. 98 milhões de anos atrás. A jornada do Mosasaurus começa com o Agialosaurus. Esta era uma família de lagartos monitores que migraram da terra para a água. Esses lagartos eram os ancestrais do Mosasaurus, com apenas 1,5 metros de comprimento. Durante os próximos milhões de anos no Cretáceo, esses pequenos passaram por uma rápida evolução, uma evolução que gerou cerca de 40 espécies diferentes de Mosasauro. E um em particular surgiu muito maior e mais feroz. O Mosasaurus hoffmanni, comumente chamado de Mosasaurus, foi o maior e mais feroz dessas espécies. Essa criatura media entre 9 e 15 metros de comprimento. Isso é mais longo que o T-Rex. Ele vivia em oceanos por toda a Terra. Ele se arrastava com seu corpo longo e aerodinâmico. As pernas eram muito fortes. Elas se tornavam nadadeiras como as de uma baleia, auxiliando na natação e garantindo estabilidade. Enquanto o Mosasauro crescia, predadores antigos, conhecidos como Ictiosaurus, desapareceram, permitindo ao Mosasauro dominar ainda mais. Nos 25 milhões de anos que o Mosasauro habitou a Terra, ele se tornou uma criatura realmente aterrorizante. Eles comiam tubarões, golfinhos, tartarugas marinhas e qualquer criatura que conseguissem devorar. Eles até comiam sua própria espécie. De fato,
O mosasauro era um canibal feroz quando tinha chance. Na verdade, um fóssil de mosasauro foi descoberto com 3 crânios de mosasauro dentro dele. Hoje, humanos seriam um lanche para o mosasauro. Para satisfazer seu apetite voraz, ele atacava os maiores animais marinhos de hoje. Baleias eram suas favoritas, e ele comeria um de sua espécie sem problemas. Para isso, ele batia seu oponente com o focinho. Essa era uma característica do tilossauro, uma espécie de mosasauro. Os tylossauros tinham crescimentos ósseos reforçando os dentes frontais e o focinho. Esse focinho ósseo seria uma característica valiosa que nosso mosasaurus moderno provavelmente incorporou ao longo de várias ondas de evolução. Uma vez que desferia um golpe com seu focinho, o mosasaurus começava a devorar qualquer criatura. Como o mosasaurus localizava sua presa inicialmente? Ele os localizava pelo olfato. O mosasaurus possuía uma terceira habilidade, uma língua bifurcada que utilizava para farejar suas presas. Esse processo é conhecido como quimiorrecepção. A língua se estende, capta moléculas de odor e as leva a um órgão na boca que identifica a presa. Esse órgão olfativo também servia para encontrar um possível parceiro. Boa sorte ao parceiro se o cheiro for errado. Pode acabar como jantar. Se o Mosasaurus estivesse vivo hoje, os humanos estariam em grandes apuros. Imagine que você está nadando no oceano e deixa um corte que solta um pouco de sangue na água. O Mosasaurus perceberia e te pegaria instantaneamente. O mergulho em águas profundas pode deixar de ser uma atividade. Como você poderia prever quando o Mosasauro viria te pegar do oceano? O Mosasauro, que viveu há 66 milhões de anos, não ia para águas profundas. Porém, um Mosasauro que evolui para sobreviver à extinção, esse certamente faria. Para entender isso, temos que voltar à catástrofe que eliminou os dinossauros e o Mosasauro e analisar como o Mosasauro poderia ter evoluído com características diferentes para sobreviver. Traços que o tornariam especialmente letal em nosso mundo moderno, há 66 milhões de anos. Muito bem, vamos voltar a um tempo em que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que mudaria o curso da história. Um asteroide caiu do céu e atingiu a península de Yucatán. Uma enorme cratera foi formada na Terra e tsunamis se elevaram. Com o calor da batida, as rochas derreteram, jogando partículas quentes no ar. Essas partículas caíram de volta como fragmentos quentes. Um mosasauro que saísse da água rasa seria despedaçado na hora. Uma nuvem de cinzas sobre a Terra causou um inverno de 10 anos, eliminando a maioria das plantas e animais. O ácido sulfúrico caiu sobre os oceanos e 90% do fitoplâncton foi extinto. Nos oceanos, o ecossistema entrou em colapso. 75% dos animais marinhos morreram. Foi um grande problema para o Mosasaurus, pois sua comida estava sumindo. No entanto, ainda existia comida, principalmente na forma de novas algas que estavam aparecendo. Essas algas serviram de alimento para camarões. O Mosasaurus poderia usar essas algas para se alimentar? Não, predadores grandes precisam de presas grandes, não de camarões. Assim, o poderoso Mosasaurus, que reinou nos oceanos por 25 milhões de anos, extinguiu-se. Havia outra forma do Mosasaurus se salvar? Vamos ver quais características tinham os animais que sobreviveram. Os tubarões são interessantes, pois sobreviveram a muitas extinções. Os tubarões sobreviveram a essa extinção porque não caçam só em águas rasas. Os tubarões conseguem ir a diferentes partes da água para buscar alimento, de águas quentes às profundezas do oceano. Tubarões com sangue parcialmente aquecido podem sobreviver em águas frias devido à sua temperatura corporal mais alta. Podem se mover em diferentes profundidades, aumentando as opções de comida. O mosasauro estava limitado a caçar principalmente em águas rasas.
Era um nadador bastante bom, mas não se afastava muito da costa. A força do mosasauro era realizar rápidos ataques para capturar presas, ao invés de nadar longas distâncias. Um mosasauro com um corpo mais esguio e nadadeiras mais parecidas com barbatanas teria tido um desempenho superior. Esse mosasauro teria sido mais capaz de migrar para diferentes partes do oceano, cobrindo as águas a um ritmo constante. Os cientistas têm evidências de que o mosasauro já era de sangue quente. Isso ajudará quando sua nova habilidade de natação o levar a outras partes do oceano. Por ser de sangue quente, ele pode manter sua temperatura corporal interna mesmo em água fria. Esse mosasauro precisará de uma bexiga natatória, como os tubarões de águas profundas. Essa bexiga é cheia de gás e pode variar seu tamanho sempre que precisar para explorar diferentes profundidades do oceano. Ok, terminamos? Oh não, talvez seja necessário mais um ajuste. É necessário que os seios do mosasauro sejam externos, assim como os das baleias, pois isso permite que eles mergulhem grandes profundidades. Com os seios externos, o mosasaurus teria menos probabilidade de sofrer danos cranianos por causa da alta pressão nas profundezas. Certo? Essa iteração do mosasaurus teria facilmente sobrevivido a esse evento de extinção em massa. Ele teria nadado para as profundezas do oceano em busca de presas. Esses mecanismos de sobrevivência tornariam o mosasaurus um verdadeiro terror em todos os oceanos, além de um sobrevivente quase invencível. Nos dias de hoje, o mosasaurus seria um predador incrivelmente feroz. Mas há uma segunda versão, mais gentil, que também poderia ter evoluído. Para descobrir como uma segunda versão do mosasaurus poderia ter surgido, devemos voltar à época paleogena, que abrange 66 milhões a 23 milhões de anos atrás. O evento de extinção há 66 milhões de anos teria iniciado a primeira pequena mudança. Mosasauros procuravam presas grandes o suficiente. Alguns talvez não fossem tão bons em caçar tubarões, as maiores presas que existiam. Esses mosassauros podem ter começado a comer peixes pequenos, engolindo-os inteiros. Com essa dieta, eles precisariam menos das 3 fileiras de dentes afiados que usavam para caçar animais marinhos grandes. Talvez um grupo de mosassauros evoluiu para se alimentar por filtragem. A primeira mudança pode ter sido uma alteração gradual na forma do crânio, tornando-se mais adequado para sugar em vez de mastigar presas. Esse tipo de mudança evolutiva foi observado em baleias. As baleias antigas tinham dentes, mas um grupo delas perdeu e virou filtro para se alimentar. Vamos pular para 56 milhões de anos atrás. As temperaturas aumentaram no chamado máximo térmico Paleoceno-Eoceno. Erupções vulcânicas massivas lançaram toneladas de dióxido de carbono no ar, fazendo com que as temperaturas aumentassem 8 graus Celsius. Isso equivale a 14 graus Fahrenheit. Os polos do norte e do sul eram como os trópicos. Como ficariam nossas duas espécies distintas de mosassauros nesse período? Primeiro, vamos considerar o mosasaur feroz. 2 cenários distintos poderiam ocorrer. Uma possibilidade é que o Mosasaurus, um grande réptil que prosperava em temperaturas quentes, teria um aumento massivo de tamanho. Crocodilos e tartarugas também teriam se desenvolvido bem. Esse Mosasaurus se alimentaria de qualquer presa disponível: tubarões, crocodilos, tartarugas. Eles teriam crescido cada vez mais, atingindo de 25 a 30 metros de comprimento. No segundo cenário, o Mosasaurus poderia ter problemas com o calor. As águas oceânicas, absorvendo mais dióxido de carbono, poderiam ter se tornado cada vez mais ácidas. Sabemos que muita vida marinha morreu neste período. Felizmente, o Mosasaurus, ele já estava adaptado para vagar por diferentes partes do oceano. Ele poderia nadar em águas abertas à procura de grandes presas ou ir para áreas quentes para comer jacarés. Ok, vamos dar uma olhada em nosso segundo Mosasaurus, o gigante gentil que também está evoluindo nesse período. Suas fontes de alimento estariam mudando. Com o aquecimento, o florescimento de algas surgiu, alimento para micro-organismos marinhos como o camarão. Os dentes afiados do gigante gentil teriam se tornado estreitos e espinhosos, funcionando como uma espécie de rede.
E com o tempo eles evoluíram para algo semelhante a uma peneira, permitir que o Mosasaurus se alimentasse de criaturas marítimas pequenas, filtrando-as da água do mar. Agora, após o evento de aquecimento, as temperaturas esfriaram, mas depois voltaram aos níveis anteriores durante o óptimo Eoceno. Nossos mosassauros, com novas características, sobreviveriam bem nesse período quente. Seria um retorno ao que cada espécie fez antes. Mosassauros vorazes nadariam pelos mares, enquanto o gentil gigante se alimentaria do camarão. 34 milhões de anos atrás. As temperaturas na Terra foram diminuindo até cerca de 34 milhões de anos atrás. As duas espécies de mosassauros teriam prosperado com suas diferentes táticas de sobrevivência. Uma se tornaria uma máquina de matar, enquanto a outra se assemelharia à evolução das baleias, crescendo ao comer plâncton e camarão. Atualmente, as vítimas do cruel Mosasaurus não se limitariam a nadadores comuns e mergulhadores em alto mar. Barcos de pesca menores seriam atacados por grupos de mosassauros. Por que isso acontece já já? Por causa desse comportamento, as operações comerciais mais seguras do século XXI seriam grandes barcos de pesca, aqueles construídos como tanques. Mas, até esses barcos robustos evitariam as zonas de caça desses enormes monstros do mar. Então, o que teria feito o feroz Mosasaurus evoluir como caçadores em grupo? Esse comportamento surgiu de uma necessidade evolutiva real. Os registros fósseis de mosassauros de 66 milhões de anos atrás não os revelam como criaturas sociais. Eles lutavam entre si disputando a liderança em grandes combates, mas essa agressividade pode ter promovido a cooperação com o tempo. Para entender por quê, vamos ao período Neogeno, de 23 a 2,6 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, o Megalodon evoluiu, o maior tubarão de todos os tempos, devorando 1.200 quilos de comida por dia. O Megalodon seria um rival importante do Mosasaurus. O Meg e o Mosasauro estariam em competição pelas baleias de Barbatana, os enormes mamíferos marinhos do período. Talvez para competir com o Meg, o Mosasauro seria mais amigável. Talvez em vez de lutar entre si, eles começassem a se unir para a caça. Há 2,6 milhões de anos. Essa necessidade de comportamento teria se solidificado ainda mais durante a primeira parte do período quaternário há 2,6 milhões de anos. 20 períodos de gelo vieram e foram, causando grande estresse ao ambiente e seus habitantes. Nesse período, a baleia de Barbatana, essencial na dieta do predador ápice, estava lutando para sobreviver. A competição por alimento teria se intensificado ainda mais. Tanto Meg quanto Mosasauro eram solitários na idade adulta, como a maioria dos grandes predadores. Mas é possível que os mosassauros que começaram a cooperar uns com os outros teriam sobrevivido melhor, então esse traço teria sido favorecido em novas gerações. Quem sabe, poderia ter sido um pequeno grupo de 2 ou 3, mas o suficiente para cobrir o centro e as laterais na hora da caça. Com essa formação, o Mosasaurus consegue desafiar qualquer megalodon, além de tubarões enormes. Caçar de forma coordenada e fazer parte de um grupo social requerem um alto grau de inteligência. Nesse período, o cérebro dos mosassauros provavelmente aumentou. Qual seria o efeito dessa mudança? O Mosasaurus teria vencido o Megalodon na busca por comida. O Meg teria se extinguido há 2,6 milhões de anos, talvez antes, pois ele estaria lutando tanto contra os tubarões quanto contra os recém-evoluídos Mosasaurus por alimento. O Mosasaurus continuaria a reinar supremo, lutando com os tubarões para se alimentar das baleias. Os Mosassauros mirariam tubarões-baleia e baleias azuis, principalmente se encontrassem um sozinho. Lembre-se, esses Mosassauros ainda comem uns aos outros então. Podem até caçar o gentil Mosasaurus que evolui. Como o gentil Mosasaurus teria sobrevivido nas eras do gelo? Eles ficariam maiores. Os gigantes cresceram muito durante esse período, nadando milhares de quilômetros para se deliciar com quantidades de camarões e outros nutrientes.
Hoje, após a última era do gelo, há cerca de 11 mil anos, o Mosasaurus moderno cresceria imenso. Os mares têm muitas presas famintas, como baleias, tubarões e golfinhos. O corpo dele é feito para percorrer longas distâncias em busca de presas. Cada vez maior, um grande predador do século XXI. Ok, este é o Mosasaurus que você viu no início deste episódio. 40 metros de comprimento, 200 toneladas, a ameaça do mar. Por outro lado, o gentil gigante Mosasaurus seria encontrado principalmente nas águas geladas da Antártica, bem longe de seu gêmeo maligno. Os governos debateriam se deveriam usar métodos sistemáticos para eliminar esses mois modernos, mas os éticos diriam que devemos coexistir com outras espécies. Um consenso surgiria permitindo ao Mosasaurus seus territórios de caça separados de nós humanos. As duas enormes espécies de Mosasaurus são essenciais para equilibrar o ecossistema no oceano. O Mosasaurus, sendo cruel, eliminaria os grandes animais marinhos fracos e doentes. Semelhante aos tubarões, o Mosasaurus caçaria grandes predadores como o garoupa, que por sua vez caça peixes herbívoros. As populações controlam o crescimento de algas e ajudam a prosperar os recifes de corais. Para nossa segurança, à medida que a tecnologia avança, o sonar detectaria as criaturas com antecedência, mapear onde eles pescam e encontrar outros lugares para nós ficarmos. Enquanto isso, a incessante demanda da indústria da moda por bolsas e roupas de pele de lagarto resultaria na caça do gentil gigante Mosasaurus. Seriam caçados até quase se extinguir. Enquanto a população do Mosasaurus diminuía, as baleias cresceriam e tomariam seu lugar ecológico. E o dia do juízo está chegando, pois, em seu tamanho, o vicioso Mosasaurus consumiria muitos grandes animais marinhos. Há 300 milhões de anos, a Terra era governada por insetos enormes. Com o passar do tempo, eles foram se extinguindo, e depois, os dinossauros substituiriam eles. Mas o que aconteceria se as coisas fossem diferentes? O que aconteceria se escorpiões, vermes e libélulas enormes ainda estivessem presentes? E antes de tudo isso, como eles sumiram? Isso é o EC. E isso é o que aconteceria se os insetos gigantes não tivessem partido. Antes de analisarmos como seriam esses insetos hoje, vamos voltar no tempo. A Era Carbonífera, também chamada de Era do Oxigênio, se estendeu entre 400 e 290 milhões de anos atrás. Aqui você encontraria os meganisópteros, semelhantes a libélulas, que podiam medir até 70 centímetros de envergadura. Eles voavam de um lado para o outro a toda velocidade, devorando insetos menores. Mediam 45 centímetros de comprimento e tinham olhos imensos que brilhavam, chamados de visão de álcool. Além disso, podiam agarrar suas presas com patas espinhosas. Também havia o Mesotyrus, que tinha um corpo de 55 centímetros e 6 asas, 2 pares normais e um par de ailerons. O mais aterrorizante era sua boca em forma de bico, com uma bomba succionadora. Como um vampiro, ele perfurava as plantas para chupar o suco. Hoje, talvez preferisse seu sangue, mas deixemos isso para depois. Por outro lado, havia o centípede gigante ou Arthropleuro armata, com seus assustadores 2,5 metros de comprimento. Por sorte, era vegetariano e se alimentava só de frutas, folhas e sementes. Espere! Cuidado com esses enormes escorpiões do tamanho de raquetes de tênis. Você não vai querer estar ao alcance de seu ferrão. Aguarde, antes de prosseguir. O que fez que esses insetos crescessem tanto? A explicação está no clima que o planeta tinha naquela época. No início dessa era, há cerca de 350 milhões de anos, o clima era quente, como agora. Isso ajudava as plantas a crescer, e o nível de oxigênio na atmosfera estava em torno de 20%, algo semelhante ao que você está acostumado.
Vamos pular 50 anos para frente. Predominam as grandes florestas, enquanto as áreas baixas estão cobertas por pântanos. E o nível de oxigênio subiu para 35%. Então sim, o alto nível de oxigênio na atmosfera criou os insetos gigantes. Mas, como foi isso? Primeiro, vamos ver seu sistema respiratório. Ao contrário de nós, eles não possuem pulmões, mas sim um conjunto de aberturas no corpo chamadas espiráculos. Os espiráculos estão conectados a uma rede de tubos chamada traqueia, que atravessa o corpo do inseto. O ar que entra pelos espiráculos passa pela traqueia, fornecendo oxigênio a todas as células do inseto. Quanto mais oxigênio o ar tiver, mais o corpo do inseto consegue absorver. O ar com 35% de oxigênio permitiu que os insetos se tornassem muito maiores. Mas, há 150 milhões de anos, o contrário aconteceu. Os níveis de oxigênio aumentaram, mas os insetos encolheram. Por quê? Pela aparição dos implacáveis assassinos de insetos. Os pássaros, que, como você bem sabe, são dinossauros voadores. As aves comem insetos. Elas ficavam com água na boca ao ver um meganisóptero. Insetos maiores eram presas fáceis para as aves. Assim, sua estratégia evolutiva mudou, fazendo-os menores e mais ágeis. Os insetos maiores desapareceram, mas os menores conseguiram sobreviver. Agora que sabemos o que causou a extinção dos insetos gigantes, poderia haver uma forma de evitá-la? Sim, teria sido mais fácil se o teor de oxigênio tivesse sido mantido a 35%. Os insetos teriam voltado a crescer, mas ainda seriam presas fáceis para os pássaros, que na maioria dos casos seriam mais fortes do que os insetos. Portanto, nossos insetos precisam de estratégias de sobrevivência mais eficazes. Vamos observar os grandes exemplares de hoje. Um deles é o ueta, que tem 10 centímetros de comprimento e cuja existência é anterior até aos dinossauros. E como ele sobreviveu? Conquistando sua própria ilha, que é a Nova Zelândia, onde habitou por milhões de anos sem se preocupar com predadores. No entanto, essa estratégia não se mostrou a melhor a longo prazo. Com o tempo, novos predadores chegaram à Nova Zelândia e forçaram o ueta a viver no zoológico de Auckland. Precisamos de algo melhor. O que você acha de imitarmos a reprodução das cigarras? Uma fêmea de cigarra deposita cerca de 400 ovos que eclodem em 6 a 8 semanas. As jovens ninfas caem e se enterram no solo, de onde saem muito mais tarde. Sim, elas podem fazer isso até 17 anos mais tarde. Isso definitivamente poderia ser a solução. Espero que nossos insetos pré-históricos queiram experimentar. Mas não é nada divertido viver a maior parte da vida sob a terra. Então, vamos mostrar outra opção. A estratégia da guerra química, utilizada pelo gênero de insetos conhecido como Romalea. Esse tipo de gafanhoto tem cerca de 8 centímetros de comprimento, muito menor que seus ancestrais do Carbonífero. Contudo, ele tem estratégias de sobrevivência incríveis que podemos usar. Os gafanhotos Romalea sabem tirar várias toxinas de plantas como cebola ou alho para formar um coquetel venenoso que usam contra seus predadores. Algo parecido com um gás pimenta natural. Quando algum predador o ataca, um pássaro ou uma rata, ele utiliza a mistura tóxica como uma nuvem química. O reflexo de vômito do predador o expulsa de volta à vida. E se isso não for o bastante, ele tem uma toxina interna como suporte. A ave desprevenida que engolir uma Romalea vomitará e nunca mais tentará novamente. Agora, vejamos se dar essas ferramentas evolutivas aos insetos gigantes seria suficiente para evitar sua extinção. Com a ajuda dessa atmosfera que contém oxigênio e algumas toxinas internas,
os insetos gigantes lutam lado a lado com os pássaros. Porém, o que ocorrerá quando o asteroide Chicxulub impactar a Terra? Aquele que destruiu os dinossauros. Acontece que para nossos insetos gigantes, isso será algo bom. Os grandes predadores sumirão, e haverá matéria orgânica em decomposição suficiente para que eles se alimentem à vontade. Como isso influenciaria a evolução dos mamíferos e dos humanos? Nós chegaríamos a existir? Lembre-se que se de repente o ar passasse a ter oxigênio, ele se tornaria tóxico para nós. Isso nos causaria tosse, problemas respiratórios e, no pior dos casos, convulsões e, finalmente, a morte. Por outro lado, se os macacos, e em seguida, os humanos tivessem evoluído em uma atmosfera com oxigênio, nós funcionaríamos nessas circunstâncias. Nossas células estariam superpotencializadas e produziriam muito mais energia a partir desse oxigênio. Seríamos supercorredores e supernadadores. Bateríamos todos os recordes existentes. E nossos cérebros, que consomem 20% do oxigênio que respiramos, teriam crescido ainda mais e mais velozmente. É hora de retornar aos nossos dias. Como teria mudado nosso mundo? Bem, ao olhar pela sua janela no verão, em vez de ver uma variedade de aves, você veria meganisópteros e outros insetos com 6 asas voando por ali. Mas, se você fosse ao seu jardim, esses artrópodes gigantes atacariam você? Em algum ponto da evolução, teria havido um bom número de insetos gigantes atacando os humanos, especialmente esses meganisópteros incômodos. Mas lembre-se de que os humanos não somos covardes, e com certeza teríamos desenvolvido armas para nos proteger dos insetos gigantes. Na Era da Pedra, seriam machados especiais, e hoje, inseticidas ou armadilhas para controlá-los. Mais cedo ou mais tarde, as aves evoluiriam para deixar os insetos gigantes em paz e, por sua vez, até se manterem afastados de nós. Além dessas criaturas gigantes lá fora, também haveria baratas e aranhas gigantes. Se conseguissem desenvolver defesas químicas contra seus predadores, continuariam enormes, mas sem elas, seria melhor serem pequenos e rápidos. Por isso, os mosquitos também não aumentariam, mas essas baratas enormes precisariam de um controle de pragas especial para manter nossas cozinhas seguras. Agora, se os insetos eram gigantes, teríamos evoluído também os humanos para sermos muito maiores? Talvez sim. Há evidências que sugerem que durante a era dos dinossauros, os níveis de oxigênio aumentaram de 15% para 19%. E agora que falamos de coisas maiores, outra ameaça também surgiria: os incêndios. Tudo seria altamente inflamável. A menor faísca poderia causar um incêndio, e até alguns insetos gigantes poderiam pegar fogo. Por exemplo, os besouros bombardeiros, que quando ameaçados, misturam 2 químicos em seu abdômen e causam uma explosão. Se fosse um besouro gigante, essa explosão daria início a um incêndio florestal. E com a atmosfera contendo 25% de oxigênio, as florestas arderiam com mais frequência. Talvez as plantas tenham evoluído para serem resistentes ao fogo, ou talvez tenham desenvolvido formas de se regenerar mais rápido após pegarem fogo. Você também estaria em um mundo muito mais barulhento. Um grande grupo de cigarras atuais faz tanto barulho quanto uma cortadora de grama, cerca de 100 decibéis. Assim, as cigarras poderiam te deixar surdo. Você sabe o que mais provavelmente ocorreria? Os insetos fariam parte da nossa dieta. Os humanos comem de tudo, e definitivamente os veríamos como uma fonte importante de proteína. Talvez, sendo maiores, os acharíamos mais apetitosos.
Hoje, decidimos refletir sobre o que ocorreria se os dinossauros que desapareceram há 66 milhões de anos tivessem conseguido sobreviver ao asteroide. Bem, desta vez pretendemos modificá-los para dar a cada um deles atributos adicionais que lhes permitirão sobreviver. Alguns crescerão, enquanto outros serão menores, e alguns receberão armaduras impenetráveis que resistirão ao impacto do asteroide. Isso é, o que aconteceria se, e o que ocorreria se os dinossauros evoluíssem para sobreviver ao impacto do asteroide. Vamos primeiro revisar o evento de extinção em massa que estamos tratando hoje, pois a cena do crime nos dá informações cruciais sobre a sobrevivência dos dinossauros. Como assim? Sabemos que alguns dinossauros sobreviveram. A maioria morreu. 25% das espécies animais sobreviveram. Qual foi o poder que os ajudou a sobreviver? O corpo? A alimentação? A forma de vida? Lembre-se de que a tragédia não foi causada apenas pelo impacto inicial. Em seguida, houve um segundo evento de extinção. Este asteroide assassino começa como um pequeno ponto no céu, mas antes que você possa reagir, essa enorme rocha atinge a Terra e forma uma cratera gigantesca. A força colossal do asteroide se transforma em calor. É como se bilhões de bombas atômicas explodissem simultaneamente, aumentando a temperatura do solo, derretendo a rocha sob a superfície e espalhando partículas fundidas pelo ar, as quais cairão em seguida, transformadas em mortais fragmentos incandescentes. Um impacto enorme, o planeta em alta temperatura e um dilúvio de rocha fundida. Por aqui, o primeiro que matou. Então, aqueles que sobreviveram por algum motivo enfrentaram um segundo terror. Estamos falando da grande nuvem de cinzas que envolveu o planeta e tirou a luz do Sol, o que gerou um inverno de impacto que duraria entre 2 e 10 anos. Demais criaturas ficaram sem luz e alimento. Um cenário terrível e sem saída. Contudo, alguns animais conseguiram sobreviver. Musarañas, tartarugas, crocodilos e muitos outros sobreviveriam a esses dois eventos mortais. Assim, se pudéssemos passar algumas dessas características de sobrevivência para os dinossauros, conseguiríamos evitar sua extinção? Chegou a hora de fazer um cruzamento genético. Vamos analisar nossos dinossauros preferidos e imaginar de que forma poderiam ter evoluído para resistir ao impacto do asteroide. De T-Rex a Mini-Rex. Vamos começar com meu favorito, o T-Rex. Aquelas 7 toneladas devem ter pesado mais do que nunca quando o asteroide chegou? Sendo criaturas terrestres, o pulso térmico irradiado pelo impacto deve tê-los extinguido quase completamente. E os poucos que ficaram, certamente, morreram esmagados por uma chuva de rochas incandescentes. Precisamos fazer algo para que eles consigam sobreviver. Vamos aprender as lições deixadas pelo Morganocodon, esse pequeno mamífero que vivia em tocas e se escondia sob os pés dos dinossauros. Em seguida, forneceremos a ele um escudo para cobrir todo o seu corpo e protegê-lo do dilúvio de estilhaços que virá. E esses bracinhos pequenos? Vamos dar-lhes força, aumentando seu comprimento e espessura, e já que estamos nisso, também garras resistentes. Agora poderão cavar buracos e se proteger do desastre, mas... será suficiente? Bem, vamos ao passado. E deixemos cair o asteroide pela segunda vez. Parece que o nosso Tiranossauro Rex modificado está se saindo bem. Sua pesada proteção impede que seja danificado por estilhaços, e lá vai ele, correndo para sua toca em busca de abrigo. Ele mede 12 metros, então se sua toca for um pouco maior que o normal, parte disso, está tudo ok. Mas agora, após o impacto inicial, ele enfrenta a onda de calor. Grandes incêndios consomem o planeta, mas nosso Tiranossauro Rex está seguro na escuridão de sua toca,
aguardando o fogo se apagar. Esse gigante precisava de muita energia e se alimentava frequentemente. Mas nossa versão modificada deve ser capaz de suportar um pouco de fome. Uma barriga vazia é melhor que ser extinto, não é? À medida que a devastação inicial se acalma, nosso Tiranossauro Rex sai de sua toca para se deparar com um planeta 6 graus Celsius mais frio e muito mais escuro. Encontrar comida não será uma tarefa fácil. Por um tempo, ele usará os cadáveres que estão por aí, mas depois, como poderá sobreviver este gigantesco carnívoro se quase todas as outras criaturas terrestres desapareceram? Claro, sobreviver sem alimento é virtualmente impossível, a menos que o alteremos geneticamente. Infelizmente, isso significa mudar quase tudo que o tornava um dinossauro dominante. Deixe-me explicar. Em sua maioria, os animais que sobreviveram ao inverno de impacto tinham uma característica em comum. Todos eram pequenos. De fato, o mamífero sobrevivente mais grande foi o rato. Desculpe, mas você vai ter que encolher. Agora você será Mini Rex. Ah, e mais uma coisa. Diga adeus à sua dieta anterior. De agora em diante, ele será insetívoro. E como não há grandes herbívoros para caçar, ele não terá mais o que caçar. Terá que se contentar com todos aqueles cadáveres de insetos cheios de lama. O rei caiu, mas pelo menos deve conseguir sobreviver. Vamos voltar no tempo mais uma vez e dar uma olhada no asteroide. Impactar a Terra. O Mini Rex corre de volta para sua toca e aguarda até que as chamas se apaguem. Sai e durante um tempo se alimenta dos restos de outros animais. E então, enxames de insetos voam sobre a vegetação que está se deteriorando por toda parte. Assim, ele sobrevive por tempo suficiente para passar seus genes para a próxima geração de tiranossauros minúsculos e evoluídos, com escudo, insetívoro e escavador. Velociraptor desdentado. Agora, vamos falar sobre outro protagonista da Era Jurássica, o Velociraptor. O que ele precisaria para viver? Esse dinossauro habitou a Ásia Central e Oriental no final do Cretáceo. Ele media cerca de 1,80 m e pesava 45 quilos, quase igual a um chimpanzé. Ele tinha habilidades extraordinárias para se lançar sobre pequenos animais herbívoros, suas presas preferidas. Mas além disso, tinham outra característica interessante. Seus braços eram fofos e com penas. Você deve estar pensando, por que não vi isso no Jurassic Park? Pois acontece que, quando fizeram o filme, os cientistas ainda não tinham teorizado e chegaram à conclusão de que alguns dinossauros poderiam ter penas. O Velociraptor também compartilha outra característica com os pássaros: ossos finos e ocos que contêm bolsas de ar. É um mecanismo extraordinário que os ajuda a se manter bem oxigenados. Contudo, não podia voar, e essa talvez foi uma das chaves para sua extinção. Agora é o momento de fazer algumas modificações no Velociraptor que o ajudarão a sobreviver. Primeiro, assim como o anterior, o tornaremos menor. Depois, daremos asas para que ele voe quando o asteroide chegar. Com isso, muitas aves sobreviveram. Ele pôde fugir rápido e evitar o impacto inicial. Mas isso não é o bastante. Esse predador poderia evoluir para se alimentar no inverno. Mas o que ele comeria? Vamos fazer com que ele goste da comida das aves. Assim, ele poderá mergulhar e pegar pequenos mamíferos terrestres. Ele também poderá coletar nozes e sementes que ficam após os incêndios. Embora não possa carregá-los, daremos a ele uma ferramenta evolutiva essencial: um bico. Por último, com a permissão do Velociraptor, o deixaremos sem dentes. Neste mundo pós-apocalíptico, eles não servirão para nada. Perder os dentes permitirá que ele veja um novo dia. Nosso Velociraptor desdentado e alado certamente conseguiria sobreviver ao asteroide. E agora que revisamos a Terra e o ar,
vamos olhar para o mar. O espinossauro. O espinossauro era um grande dinossauro semiaquático, com uma crista ao longo de suas costas. Ele tinha uma aparência singular, pois seu corpo longo não combinava com suas pequenas patas traseiras. Era um predador que nadava em busca de peixes, pois não conseguia se adaptar bem à superfície. Na verdade, esse dinossauro se extinguiu muito antes da queda do asteroide. Entretanto, vamos assumir por um momento que ele ainda estava vivo no final do período Cretáceo, apenas porque acreditamos que, com algumas modificações, ele sobreviveria ao impacto. Neste caso, vamos nos concentrar em algumas características que a criatura possui e que sobreviveram a 5 extinções. O tubarão. Você entenderá por quê. Ao contrário do tubarão, para o espinossauro, nadar era uma desvantagem. Ele era péssimo. A crista em suas costas o desestabilizava demais, dificultando seu movimento. Então, vamos começar removendo essa nadadeira dorsal de 335 quilos. E já que estamos diminuindo seu tamanho, vamos aproveitar para estilizar seu corpo. Assim, você poderá deslizar com a mesma agilidade dos nadadores profissionais. Outra fraqueza do espinossauro. Nada mais, nada menos que todo o sistema respiratório dele. Como o Velociraptor, ele tinha pulmões e uma rede de bolsões alimentares dentro de seus ossos ocos. Vamos trocar tudo isso por brânquias. Não as 5 normais, mas 7, para que ele possa se oxigenar bem, tanto em águas rasas quanto no fundo do mar. Por último, vamos dar ao nosso espinossauro uma bexiga natatória. É uma bolsa cheia de gás que pode inflar ou desinflar quando quiser. Com isso, ele terá essa habilidade de mergulhar tão fundo quanto necessário. Um último traço antes de irmos. O espinossauro se destaca por ter uma dieta bastante restrita, mas o nosso não pode ser tão exigente. Ele precisa se alimentar de tartarugas, moluscos, serpentes do mar e até espinossauros menores. Nossas alterações estão perfeitas e ele está completo e pronto para sobreviver ao asteroide. Ele poderá se mergulhar quando as camadas superiores se aquecerem e poderá nadar longe do impacto. No início, ele comerá os peixes que afundarem e depois, o que for. Conseguimos o anquilossauro. Ok, vamos fazer uma última alteração genética. Os tubarões sobreviveram e as tartarugas também. Haverá algum dinossauro que possa aprender as lições evolutivas da tartaruga? Ou, talvez do jacaré. Fiquemos de olho no anquilossauro. Um tanque com placas ósseas ao redor do corpo e uma cauda poderosa em forma de porrete. Essa enorme criatura era herbívora e se alimentava de frutos suculentos, samambaias e arbustos. Ele também se movia com uma lentidão impressionante. No entanto, pensando bem, isso poderia ser uma vantagem. A lentidão pode ter sido importante para o sucesso evolutivo da tartaruga e do crocodilo. Para que o anquilossauro sobreviva ao asteroide, ele precisa de uma mudança crucial. Deve deixar de ser estritamente terrestre para se tornar um dinossauro semiaquático. Bastará que alguns entrem na água durante o superaquecimento da Terra após o impacto do asteroide. E não, eles não precisarão de brânquias porque, assim como as tartarugas, poderão prender a respiração por muito tempo, ou seja, cerca de 45 minutos. Assim, eles conseguirão sobreviver à fase inicial do planeta fervendo. Lembre-se de que, depois do impacto, todo tipo de alimento será escasso ou desaparecerá totalmente, mas isso não afetará a sobrevivência de nosso anquilossauro. Curiosamente, sua imobilidade é a chave para sua sobrevivência. Assim como a tartaruga, quanto menos energia consome, mais tempo resiste sem se alimentar. Por outro lado, vamos transformar o anquilossauro em um animal de sangue frio, para que sua temperatura dependa do ambiente. Assim,
o corpo do anquilossauro se ajustará automaticamente ao resfriamento da Terra durante o inverno do impacto. Além disso, seu metabolismo ficará cada vez mais lento. De novo, quanto menos energia consumida, melhor. É provável que fique um bom tempo hibernando embaixo d'água, como as tartarugas. E aqui é onde aparece uma última característica inovadora. Vamos modificar nosso anquilossauro para que respire na parte de trás. Sim, sei que soa um pouco estranho, mas vou explicar. As tartarugas têm cloaca, uma cavidade para eliminar seus resíduos. E como essa cloaca tem muitos vasos sanguíneos, ela tem uma função dupla, pois dá oxigênio ao animal enquanto hiberna debaixo d'água. Aí está, uma nova espécie de anquilossauro que respira pelo traseiro, um preguiçoso semiaquático de sangue frio e também capaz de hibernar debaixo d'água, que mantém sua armadura feita de placas ósseas e enrola sua cauda enquanto dorme, caso precise se defender. E agora que esses dinossauros escaparam da extinção, como isso impactará a evolução dos mamíferos e do planeta em geral? Bem, o que antes chamávamos de Tiranossauro Rex se transformou em um réptil insignificante que come insetos e não assusta. O Velociraptor sem dentes continuou a evoluir junto com outras aves. Nosso campeão de natação talvez tenha se transformado em um peixe poderoso que compete com tubarões ou baleias. E aquele bicho que respira por trás também não assustou ninguém e se transformou em uma criatura semelhante a um elefante, dócil e relativamente inofensiva. Centenas de milhares de anos depois, os dinossauros que sobreviveram, assim como os mamíferos que surgiram, continuarão a evoluir um ao lado do outro. Mas o mini-rex não tem algo fundamental: um cérebro grande. Os outros mamíferos pequenos de sua época, simples ratos ou esquilos, teriam sido muito mais inteligentes que o mini-rex, com sentidos também mais avançados, podendo se tornar animais noturnos. Assim, a possibilidade é que o mini-rex tenha sido extinto pela dura competição que enfrentava na época. Mas acreditamos que ele teria seguido evoluindo. Semelhante ao que ocorreu em nossa linha do tempo, geração após geração, os mamíferos teriam evoluído para se tornarem símios inteligentes. Nessa altura, o mini-rex provavelmente seria um mid-rex, do tamanho de um elefante ou hipopótamo. Os primatas inteligentes estariam a salvo das garras do mid-rex, pois aprenderam a viver nas árvores altas. Depois vieram os chimpanzés humanos, ou humanizados, que acabaram se tornando humanos. No início, eles fugiriam dos mid-rex, mas depois desenvolveriam armas para caçá-los. Os dinossauros são reconhecidos como criaturas aterrorizantes, mas existiram algumas antigas ainda mais assustadoras. Elas tinham dentes como punhais, chifres enormes e eram do tamanho gigantesco, superando até o T-Rex em tamanho. Alguns insetos eram tão grandes quanto você. Vamos viajar no tempo e dar uma olhada em criaturas mais assustadoras e perigosas do que os dinossauros. Megalodons. Conheça o megalodonte, um dos predadores aquáticos mais assustadores de todos os tempos. Esse tubarão pré-histórico, do qual o nome significa dente grande, foi um dos animais mais aterrorizantes que existiu, especialmente durante seu tempo na Terra, entre 3,6 e 23 milhões de anos atrás. Os megalodontes eram os maiores tubarões e um dos maiores peixes da história. Com cerca de 18 metros de comprimento e mais de 70 toneladas, essas criaturas marinhas eram gigantescas e perigosas. Possuíam gigantescas mandíbulas
capazes de engolir um ser humano e seu amigo ao mesmo tempo. Além disso, possuíam dentes enormes que rasgavam carne facilmente. Alimentavam-se de baleias, golfinhos e talvez outros tubarões. Se comparados aos dinossauros mais assustadores de todos os tempos, certamente seriam considerados um dos principais predadores da época. Mamutes lanosos! Muito bem, passemos para uma fera que nossos primeiros antepassados encontravam em paisagens congeladas, o mamute lanoso. Essas enormes criaturas mostravam a capacidade da natureza de se adaptar e prosperar nas condições mais adversas. Durante a Idade do Gelo, vagaram pela Terra há cerca de 400.000 a 4.000 anos atrás. Então foram extintos. Se não tivessem sido extintos, não se sabe se os seres humanos se tornariam a espécie dominante hoje. Os mamutes lanosos pesavam entre 6 e 8 toneladas e tinham uma altura de quase 4 metros. Tinham presas curvas gigantescas que também alcançavam quase 4 metros de comprimento. Apesar de serem intimidantes, eram herbívoros, o que foi nossa sorte, pois não precisaríamos ser caçados por eles. Tigres dentes de sabre. Isso nos leva a um dos predadores mais formidáveis da época do Pleistoceno. Talvez até de todos os tempos, o tigre dente de sabre. Esses felinos pré-históricos perseguiram a Terra como assassinos silenciosos entre 10.000 e 2,5 milhões de anos atrás. Eles caçavam de tudo, de mamutes a mastodontes. E sim, é possível que um parente antigo seu tenha tido um encontro próximo com uma dessas feras. Os dentes de sabre também não eram um gato doméstico comum. Eles tinham até 2 metros de tamanho e pesavam até 300 quilos. Além disso, tinham 2 grandes caninos afiados que pareciam espadas curvas, tornando-os predadores assustadores. Emboscavam suas presas e as eliminavam com mordidas fatais. Não pretendia estar perto do local da batalha, mas os animais são capazes de enfrentar dinossauros perigosos como o Velociraptor. Primatas primitivos. Ok, embora este não seja tão aterrorizante, há alguns espécimes ameaçadores no nosso passado genético. Esse é o Dinopithecus, um antepassado nosso que se assemelhava aos babuínos. Esses primatas viveram entre 500 mil e 2,5 milhões de anos atrás. Apesar de não serem tão grandes como os primatas atuais, com cerca de 50 quilos, eles eram considerados um dos maiores daquela época. E considerando sua competição com as feras mencionadas antes e com os primeiros humanos, esses macacos sabiam bem como se defender de outros predadores? Elasmotherium. O próximo animal antigo talvez tenha o nome mais bonito e menos assustador de todos. Ele era conhecido como unicórnio siberiano. Mas cuidado, eles não eram animais raros com magia. Na verdade, eram ancestrais dos rinocerontes. Mas acredite, eles eram realmente gigantes, com um enorme chifre na cabeça. Era estimado que pesavam cerca de 4,5 toneladas. Surpreendentemente, isso não os tornava lentos. Tinham pernas longas e corriam a alta velocidade em campos abertos. Embora não haja evidência nos registros fósseis, é possível que os chifres de unicórnio medissem até 2 metros de comprimento. Glyptodon. Daqui em diante, alguns dos animais do passado podem parecer um pouco estranhos. Olhe o mamífero blindado conhecido como Glyptodon, uma esquisitice capaz de assustar e fazer um dinossauro correr. Eles eram tatus pré-históricos que, sinceramente, parecem fofos. Só que eles não eram isso. Os Glyptodons tinham carapaça óssea e pesavam mais de 1 tonelada. A carapaça desta fera era um escudo excelente contra predadores, mas suas caudas, com uma extremidade pontiaguda, também serviam como arma poderosa para quem ousasse enfrentá-la.
Um anquilossauro teria muita dificuldade em lidar com essa ameaça. Glypto o golpearia bem nos tornozelos. Baratas gigantes. As baratas, apesar de serem pragas, são um símbolo de como a vida pode sobreviver em condições adversas. Seus ancestrais pré-históricos foram extremamente resilientes. Aproximadamente de 359 a 299 milhões de anos atrás, essas criaturas foram alguns dos primeiros habitantes da Terra. Tudo bem, em relação a outras criaturas eles não eram enormes, mas com comprimentos de até 9 centímetros, eles eram grandes para sua época e maiores que qualquer barata em sua cozinha. E embora não tivessem muita chance contra os predadores de dinossauros, eles tinham exoesqueletos blindados que teriam feito um bom trabalho para protegê-los. Sim, boa sorte em chamar um exterminador para esses garotos maus. Pulmonoscorpius. Imagine um escorpião. Ok, você já está fugindo aos gritos, mas prepare-se para algo ainda pior. Um escorpião com uma cauda maior do que você. Sim, essa é a realidade do pesadelo do Pulmonoscorpius. Usando essa cauda gigantesca, eles podem dar uma picada venenosa mortal. Além disso, as pinças poderiam ser usadas para atacar e agarrar os inimigos, ao contrário da maioria dos dinossauros com dentes enormes e assustadores. Tenha cuidado com esse escorpião enorme e sua capacidade de envenenar você. Caramba! Qualquer criatura que tenha coexistido com eles há mais de 300 milhões de anos teria sido melhor ficar longe desses escorpiões assassinos. Ok, essas são criaturas terríveis, mas teriam alguma chance contra alguns dos dinossauros mais temíveis. Quais eram esses dinossauros mesmo? Bem, essa é uma história para outro. E sim,